conhecer um pouco de um dos mais importantes cursos d'água do Brasil. Estamos falando dele, do Rio São Francisco, onde sua nascente real e geográfica está localizada no município de Medeiros, em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Por isso, nossos repórteres viajaram por 5 estados para dizer para vocês um pouco da beleza da bacia do Rio São Francisco. Está no ar mais uma série de matérias sobre o Rio São Francisco. Do sudeste ao nordeste do país. O Rio da Integração Nacional tem histórias para contar. Meu patrão hoje é o Rio, é o São Francisco. E graças a Deus eu nunca me arrependi. O Rio São Francisco, popularmente conhecido como Velho Chico, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Possui uma extensão de 2.800 quilômetros e atravessa os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, e desemboca no Oceano Atlântico, possuindo vários rios afluentes em sua bacia hidrográfica. O São Francisco possui uma grande importância econômica na região por onde passa, pois é usado para irrigação de plantações e pesca. Em função desta importância, existe um projeto do governo federal que pretende fazer a transposição do Rio São Francisco para que as águas possam atingir regiões que sofrem com a grande seca nordestina. O Rio São Francisco também é uma importante via de transporte de mercadorias na região. Os principais produtos transportados em embarcações especiais são o sal, arroz, soja, o açúcar, o cimento, a areia, manufaturados, madeira e alguns minérios. Há também o transporte de turistas, pois o passeio pelo rio é muito procurado. Vamos ver agora uma reportagem especial sobre todo o trajeto da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. A Serra da Canastra é nosso ponto de partida. Aqui fica o Parque Nacional, protegido por lei e que se transformou num santuário para várias espécies de animais. Quem quiser conhecer tudo isso de perto, pode se hospedar em um dos 20 hotéis e pousadas da cidade. Tudo no Parque Nacional da Serra da Canastra chama a atenção do turista, mas a atração principal é essa, a nascente do Rio São Francisco. A 1.200 metros de altitude, começa a trajetória de 2.830 quilômetros. Pouco depois de nascer, o Velho Chico forma a sua primeira cachoeira, a Casca d'Anta, uma queda de aproximadamente 200 metros de altura. Ainda em Minas Gerais, no norte do estado, o São Francisco já tem jeito de rio. Uma das atrações do São Francisco é o vapor Benjamin Guimarães. A embarcação foi construída em 1913 nos Estados Unidos. Completamente restaurada em 2004, hoje é patrimônio histórico de Minas Gerais.
O passeio dura 3 horas. O turista almoça no barco. A pedida é a muqueca de surubim. Uma delícia, maravilhoso. Da nascente até a foz, o São Francisco passa por 8 grandes hidrelétricas. E quem vai mostrar isso é José Raimundo. Quando entra na Bahia, o São Francisco recebe a bênção do Bom Jesus da Lapa. Passa ao lado do santuário, onde romeiros pagam promessas. Depois, espalha suas águas para formar o maior lago artificial do mundo. Sobradinho tem 300 quilômetros de extensão. Mais adiante, Paulo Afonso. E quando está cheio, aqui o rio transborda por todos os lados e exibe belíssimas cachoeiras. Aqui em Paulo Afonso, São Francisco entra numa garganta de pedras e revela a parte mais estreita de toda a sua extensão. Na verdade, é uma cadeia de montanhas que, num percurso de 60 quilômetros, vai comprimindo o leito do rio. A profundidade aqui chega a 150 metros. Da água para cima, os paredões impressionam. Guardam vestígios de 9.000 anos do homem pré-histórico. Eles estavam ainda no estágio de pescar, de caçar. O passeio pelo cânion dura entre 5 e 6 horas. Inesquecível até para quem é da região. Essa paisagem é a mais bonita que eu conheço. Das cidades que ficam em suas margens, Juazeiro e Petrolina são as maiores. Mas o São Francisco é muito mais do que grandeza e beleza. É também sinônimo de fertilidade da terra. Lara Cavalcante. Olha, Zé Raimundo, o São Francisco também é responsável pelo crescimento econômico das áreas ribeirinhas. Aqui, o destaque é a produção de frutas. São mais de 100.000 hectares de área irrigada. O cultivo da uva no semiárido nordestino também criou uma opção para o turismo. Quem vem à região pode conhecer a Rota do Vinho. O roteiro inclui visita aos vinhedos, linhas de produção e degustação. E não dá para ir embora sem provar as delícias feitas como o cari, um peixe que só existe aqui na região. Uma delas é o maracari, que mistura maracujá e o cari. Bem pertinho, outra opção para o turista, as ilhas do Rio São Francisco. A travessia até a Ilha do Rodeadouro custa R$ 2,00, mas o visual é impagável. Estamos em Sergipe, a mais de 2.000 quilômetros da nascente do São Francisco. Aqui fica a hidrelétrica de Xingó. A construção da usina impulsionou o turismo. Este trecho do rio em Sergipe foi durante muitos anos o único caminho de Lampião, o cangaceiro mais famoso do Nordeste. Pelas águas do Velho Chico, ele e o bando demarcavam os esconderijos. E foi em um deles, bem às margens do rio, que Lampião viveu os últimos dias. Depois de meia hora caminhando na Caatinga, se chega à Gruta de Angico, lugar onde morreram Lampião e seu bando. O único restaurante da trilha serve pratos típicos à base de peixes, como o surubim ao molho de macaxeira. De sobremesa, doce de coroa de frade, uma planta nativa da Caatinga. E daqui para frente é a Michele Barros quem continua a viagem até a Foz do Velho Chico. Olha, Carla, o São Francisco foi descoberto aqui no seu último trecho. Américo Vespúcio navegou pela Foz e encontrou o rio chamado de Opará pelos índios. Às margens do São Francisco se desenvolveram artesanato e turismo. O bordado Boa Noite só existe nessa região. Tem gente que não acredita que eu trabalho é manual. A última cidade banhada pelo Velho Chico é Piaçabuçu. Quando chegam à foz do Rio São Francisco, os turistas podem ver de pertinho os costumes dos pescadores da região e aproveitar a beleza da natureza sobre as dunas que ficam aqui na foz. Utilizados como fonte de renda, os rios brasileiros estão alcançando alto nível de poluição, o que tem causado danos aos animais e à população ribeirinha. Em trechos do Rio São Francisco, é possível notar alguns traços da poluição. Muitas cidades ainda não possuem saneamento básico e seus detritos são derramados nas águas do Velho Chico, assim como resíduos industriais. Os altos índices de coliformes fecais e substâncias tóxicas como o sulfeto, combinações de enxofre com outros elementos químicos, já são apontados como um risco para a população, que pode se contaminar e desenvolver doenças, e para os animais podem até morrer.
Confira uma matéria relacionada a toda essa problemática envolvendo a bacia do Rio São Francisco. Há 499 anos, o navegador Américo Vespúcio descobriu o Velho Chico, que desde então tem sido a fonte de sobrevivência para quem vive nos 5 estados banhados pelas suas águas. O São Francisco continua belo, mas cada dia mais maltratado. A exploração constante não tem sido acompanhada pela preservação. E do jeito que vai, o rio aos poucos pode desaparecer. A perda dos afluentes perenes, causada pela construção de barragens e principalmente pela destruição da vegetação que forma as matas ciliares, reduziu a capacidade do rio para navegação, irrigação, geração de energia e pesca. Segundo pesquisadores, o rio já teve o dobro de peixe, cerca de 360 espécies. A situação se agrava também com a poluição dos dejetos. A situação do pescador aqui no São Francisco, alguns deles já estão até mudando de atividade, porque na realidade não existe mais peixe assim para viver da pesca, não existe mais. Olha, tá difícil, porque a gente procura o peixe não acha, tá pouco, a poluição contribui e não dá não. O assoreamento denuncia a situação de risco em que se encontra o São Francisco. Os bancos de areia ao longo do rio podem acabar com o trecho navegável que é de 2.000 quilômetros de Pirapora, em Minas Gerais, a Petrolina. O rio que tudo nos deu agora pede socorro. Apesar de tudo, o São Francisco ainda pode oferecer uma maior contribuição econômica, através da hidrovia. Os benefícios com a retomada da hidrovia são muitos. Além do crescimento econômico com a geração de empregos, haveria uma redução no custo dos produtos escoados pelo transporte fluvial. Os portos de Petrolina e Juazeiro, que hoje movimentam 150 mil toneladas, podem atingir a sua total capacidade, que é de 2 milhões de toneladas por ano. O Rio Saudável gera mais desenvolvimento. A transposição do Rio São Francisco se refere ao polêmico e antigo projeto de transposição de parte das águas do Rio São Francisco. No Brasil, nomeado pelo governo brasileiro como Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. O projeto é um empreendimento do governo federal, sob responsabilidade do Ministério da Integração Nacional. A obra prevê a construção de mais de 700 quilômetros de canais de concreto em 2 grandes eixos, norte e leste, ao longo do território de 4 estados, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, para o desvio das águas do rio. Ao longo do caminho, o projeto prevê a construção de 9 estações de bombeamento de água. Orçado atualmente em 8,5 bilhões de reais, o projeto teoricamente irrigará a região nordeste e semiárida do Brasil. Mas as obras estão paradas e o valor do orçamento quase dobrou. Vamos conferir uma matéria sobre essa questão tão polêmica e delicada que é a transposição do Rio São Francisco. Já são 2 anos. A estação das chuvas chega, as nuvens se formam, mas não deixam cair uma gota d'água. Estamos em Cabrobó, Pernambuco, a apenas 20 quilômetros das margens do Rio São Francisco. A seca espalha suas vítimas na beira da estrada. O gado morto se incorporou à paisagem, num tempo em que só os urubus conhecem fartura. Na fazenda, o homem de 90 anos está sozinho. Chama o filho que saiu para cuidar do gado. Ele chega rasgado, desgrenhado e revoltado. A apenas 2 quilômetros dali, um canal seco é a lembrança da obra que deveria estar ajudando a enfrentar a seca. A transposição do São Francisco, o Velho Chico, que corta o sertão de Minas a Alagoas. 2 canais com mais de 500 quilômetros para levar a água para 5 estados, passando pelas regiões mais secas do Brasil. Durante 5 dias, percorremos 1.200 quilômetros ao longo do eixo norte, passando por 3 estados. Você acha que vai chegar aqui? Não, eu não posso dizer que não vai chegar. Agora, num momento eu olho e não vejo como é que essa água vem, como é que vem uma perna d'água para aqui, né? Em Cabrobó, o canal chega pertinho do rio, mas não está ligado a ele. A obra para permitir a captação da água ainda nem começou. Ao lado, o início da construção de uma estação elevatória. É só uma amostra da colcha de retalhos que é a obra da transposição. 43% estão prontos, mas em pedaços que não se conectam. Nem uma gota d'água passa pelos canais. O canteiro de obras mais ativo fica em Salgueiro, Pernambuco. O
projeto básico foi feito ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Quando as obras começaram, em 2007, não foi revisado ou atualizado. Projeto mal feito é a causa mais frequente de atrasos de obras públicas no Brasil. A empreiteira ganha licitação e, ao começar as obras, descobre que tem mais trabalho e com custos diferentes do que o previsto. Ministro, mas o projeto básico não deveria ser mais detalhado do que é? A legislação não define regras muito claras para esse projeto básico. Se cumpriu toda a legislação. Só que é preciso lembrar que essa é uma obra de engenharia muito complexa. Um exemplo de prejuízo provocado pela falta de um bom projeto executivo é quando é preciso fazer o deslocamento de imensas quantidades de terra. Aqui, os lotes foram licitados sem que ficasse especificado quanto seria de terra macia e quanto de pedreira, por exemplo, que precisa ser explodida, o que custa muito mais caro. Além disso, sem um levantamento geológico, sem saber exatamente com que tipo de terreno está lidando, o projetista pode escolher passar por uma pedreira, tendo a opção de terra macia bem ao lado. Ou cavar um túnel em terreno que se esfarela sem a técnica adequada. Aqui o túnel desabou quando 120 metros já haviam sido escavados. Era um domingo em abril de 2011. O sistema de monitoramento lá dentro do túnel indicou uma movimentação de terra. Todos os equipamentos foram retirados e 2 horas depois, tudo veio abaixo. Ninguém saiu ferido, mas foi 1 ano e meio parado para finalmente fazer um projeto detalhado e recomeçar tudo, bem ao lado. Você teria que ter tido um projeto para conhecer o terreno. Então, como isso não foi feito, ou não tinha esses estudos, e aí acontece esse tipo de acidente, que é um prejuízo enorme para a população e para os cofres públicos, né? E quem paga esse custo é o povo. O novo túnel segue as técnicas para contenção das paredes frágeis, mas só avançou 20 metros. Do outro lado da montanha, a frente de trabalho que vem na direção oposta deu a sorte de cavar rocha firme e já perfurou 4,5 km. Quando se bota as máquinas em campo, ministro, sem saber exatamente que tipo de solo vai encontrar, não é botar o carro na frente do boi? Não. Diversos projetos de engenharia são tocados com os projetos executivos sendo feitos ao tempo em que a obra vai avançando. Antes e depois do túnel, 2 trechos completamente parados. De lá, a água viria reforçar o açude Boqueirão, já na Paraíba, que está só com 17% da capacidade. O nível da água baixou tanto que expôs as ruínas da antiga cidade de São José de Piranhas, transferida há 80 anos para a construção da represa. A obra do canal também desloca agricultores que têm suas terras no caminho para vilas agrárias como esta. Em alguns trechos é o próprio canal da transposição que está rachado. Árvores crescendo no fundo seco. Desde 2005, o Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades que chegam a 734 milhões de reais. O Ministério da Integração investigou contratos que não foram honrados ou que têm sobrepreço, pagamento duplicado por obras ou pagamentos de serviços que não foram executados. O Ministério agora espera a defesa das empresas. Foram 5 processos investigativos e assim que eles responderem às informações que constam desses relatórios, nós então tomaremos as providências cabíveis. Se o Ministério está esperando o contraditório, é porque encontrou sobrepreço e superfaturamento. Nos relatórios até aqui, existe sim indícios de sobrepreço e de superfaturamento. Além disso, por determinação do TCU, o Ministério deve investigar a paralisação de obras. Isso aí tem que ser identificado quem é o responsável por isso. Por que essas obras não foram concluídas e em que condições esse contrato foram assinado. Alguns trechos abandonados já foram retomados depois que o Ministério refez os projetos e licitou novamente as obras. Até março, todos devem estar licitados. Em Serrita, Pernambuco, encontramos uma comitiva de esperança. Leva os bois fraquinhos que avançam devagar porque param onde encontram algum verde nas árvores. Neste canto de Pernambuco caiu uma chuva no dia 5 de dezembro. Não ficou água nos barreiros, mas a vegetação da caatinga brotou. E esta foi uma edição especial do Jornal Virtual IFPE. Trouxemos para vocês os conhecimentos geográficos
sobre a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Uma boa noite. Boa noite e até a próxima.